Olá, eu sou André Valente, serei seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias na disciplina de língua portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre cosmovisões e a língua. Como a visão de mundo se reflete na própria estrutura da língua, como isso se mostra na história da tradição gramatical. Vamos lá? Para começar, vamos pensar na origem do termo gramática. Gramática é um termo que veio da Grécia Antiga. Em grego, gramatike, significava o quê? Para o filósofo Heráclito, que viveu ali entre os séculos 5 e 6 antes de Cristo, a gramatike era o estudo do logos. E o que era o logos? Logos era a manifestação da alma, da psique. Ou seja, a gramatike, que era, na tradução grega, significava o estudo da fala e da escrita. Então, estudar a gramatike significava estudar a fala e a escrita. Mas qual fala e qual escrita? A fala e a escrita organizada, de uma forma racional. E era aí que o filósofo Heráclito chamava isso de logos e dizia que essa organização racional era uma manifestação de uma alma equilibrada. Mais para frente, o filósofo Platão vai reelaborar esse discurso. Para a gente pensar sobre isso, a gente precisa lembrar um pouquinho qual é a filosofia de Platão, ou seja, o platonismo. Para Platão, nós podemos dividir a realidade em duas partes. Havia o mundo sensível, que era o mundo fenomênico, ou seja, o mundo dos fenômenos, das manifestações físicas. E havia o mundo cognoscível, o mundo do conhecimento, também chamado de mundo das ideias, que era o mundo numênico, ou seja, o mundo dos conceitos. O mundo sensível era o mundo corpóreo, ou seja, o mundo do corpo, enquanto o mundo das ideias era o mundo da mente. O mundo sensível era material, enquanto o mundo das ideias era o mundo espiritual. O mundo sensível era o mundo físico, enquanto o mundo das ideias é o metafísico, Esse prefixo meta significa além, ou seja, o que estava além daquilo que é físico, além daquilo que os nossos sentidos podem captar. Portanto, o mundo sensível é o mundo da aparência, é o mundo que a gente consegue ver, enquanto o mundo das ideias era o mundo da essência, que para Platão era a grande verdade das coisas. A verdade das coisas estava na sua essência e não na sua aparência. Por isso, para Platão, a aparência é uma ilusão, porque ela é apenas uma sombra daquela essência, enquanto a essência é que é a realidade. Então, para Platão, no mundo sensível, as ideias se manifestam por meio do logos. Aquele logos que para Heráclito era uma manifestação da alma, para Platão é uma manifestação do pensamento, do mundo das ideias, que é a psique. Bom, e como que esse dualismo se manifesta na linguagem? Então, Platão vai ser aquele que vai dar o primeiro nome às partes do discurso, ou seja, do logos. E com isso, ele vai criar as primeiras classes gramaticais e as primeiras funções sintáticas que nós estudamos até hoje. Então, Platão vai dizer que o discurso ele é formado por duas partes. Uma parte chamada onoma, que nós traduzimos hoje por nome, e uma parte chamada rema, que nós a chamamos hoje de atributo. O nome é o que carrega a essência de algo. Então, ao dar nome para alguma coisa, eu estou ali tentando transmitir por palavras a essência daquilo.
enquanto o atributo é a aparência, ou seja, é uma informação que eu atribuo àquela essência. Vamos tornar a coisa mais simples. Quando nós pensamos em essência, surgiu a palavra substantivo. Por quê? Porque substantivo lembra substância. Então, o substantivo, segundo Platão, é aquela palavra que dá o nome das coisas, que traz a essência das coisas. E os verbos e os adjetivos são palavras que vão atribuir informação ao substantivo. Então vamos ver aqui o exemplo que nós temos aqui. Olha só. Carlos nasceu em Itabira, Minas Gerais. Então veja, Carlos é o nome de uma pessoa. O nome dessa pessoa traz a essência de quem é essa pessoa. E aí nós temos uma informação atribuída a Carlos, a de que ele nasceu, olha o verbo, em Itabira, Minas Gerais. Então veja, nascer em Itabira, Minas Gerais, não faz parte da essência de Carlos. Não diz quem é Carlos. Isso porque outras pessoas também nasceram em Itabira e Minas Gerais e não são Carlos. Então, por isso não faz parte da essência dele. A mesma coisa no outro exemplo. Carlos é poeta. Veja, aí o que é atribuído a Carlos é o adjetivo poeta. Que está caracterizando Carlos. Carlos é poeta. Então eu tenho uma informação sobre Carlos, mas que também não é a essência de Carlos. Ser poeta não é parte da sua essência. Por quê? Porque outras pessoas também são poetas e não são como Carlos, são diferentes. Então, para Platão, o nome traz a essência, enquanto o rema, que é o atributo, que é o verbo, que é o adjetivo, traz uma informação a mais, que ele vai chamar de acidente. Ele vai dizer que é um acidente, é uma coincidência. Carlos ter nascido em Minas Gerais, Carlos ser poeta, mas que isso não é parte da essência espiritual do ser que é Carlos. E depois tudo isso ganha o nome de uma função sintática, que é a função de sujeito, que é exercida pelo substantivo, e a função de predicado, que é exercida tanto pelo verbo quanto pelo adjetivo que vai caracterizar o sujeito. Então vamos pensar agora no verbo, como o verbo, como uma palavra que expressa um acontecimento no tempo, no espaço, como ele ganhou sentidos diferentes de acordo com visões de mundo de culturas diferentes. Olha que interessante, Na Grécia Antiga, ou seja, antes de Cristo, o tempo presente era considerado a essência de um acontecimento. Então, o verbo no tempo presente trazia aquilo que é. Vamos pensar no verbo ser. É aquilo que é. No verbo estar, aquilo que está. Então, aquilo que é neste momento, aquilo que está agora, é real. É aquilo que eu posso conhecer neste exato momento. Porque eu não posso conhecer aquilo que era, aquilo que foi, ou aquilo que será. Ou aquilo que seria, porque nada disso está presente. Então, para os gregos, o verbo no tempo presente é que trazia a essência, enquanto os outros tempos eram tratados como casos, ou seja, como mudanças que a gente faz no verbo, e que hoje nós chamamos de conjugações. A partir da Idade Média, já na era cristã, as línguas modernas, então o próprio português, o espanhol, o francês, o alemão, o italiano, o inglês, vão trabalhar o verbo, vão colocar a essência no infinitivo.
Então nós aprendemos que quando nós queremos, por exemplo, encontrar um verbo no dicionário, nós temos que procurá-lo no infinitivo. Então não é mais o verbo no presente, porque o presente é uma conjugação, é o verbo no infinitivo. Então ao invés de procurar por é, nós vamos procurar por ser. Ao invés de procurar por está, que é o presente, nós vamos procurar por estar, que é o infinitivo. E olha que interessante se pensarmos o que isso tem a ver com as culturas desses povos. No mundo grego antigo, como havia essa concepção filosófica de que o que existe é aquilo que está presente, é aquilo que eu estou vivendo nesse momento, então o tempo passado e o tempo futuro, eles eram tratados como casos, como aquilo que não é fato. Na Idade Média, após o mundo cristão se consolidar, a questão do tempo ela se torna muito importante. Então, o tempo verbal ele passa a representar estados diferentes da ação. Então, pensar no passado se torna importante. Pensar no que era, no que foi. Pensar no futuro é planejar no que será. Pensar em hipóteses, o que seria, como estaria, se torna importante para o pensamento dessa sociedade, que está pensando, como era o mundo antes da vinda do Cristo, numa sociedade cristã, como será o mundo no futuro. Então, a questão do tempo se torna muito importante para a sociedade moderna, para a sociedade ocidental. Quando nós pensamos em uma sociedade não ocidental, ou seja, uma sociedade que não se baseia nesses conceitos cristãos, europeus, greco-romanos, que não está baseada nesses valores culturais, olha como isso se reflete na própria língua. Vamos pegar um exemplo da língua tupi, das línguas do tronco tupi, ou seja, as línguas indígenas aqui do Brasil. Na língua tupi, o verbo não apresenta flexão de tempo. Então não tem passado, não tem futuro, só há uma única forma verbal. E o que diz se essa forma verbal está sendo usada no passado ou no futuro é o contexto da frase. E isso por quê? Porque para os povos indígenas, o tempo não é uma preocupação. Como eles não acreditam que a morte de uma pessoa seja o fim da vida, mas sim uma transformação, então para eles o tempo passado, presente e o futuro é um tempo só. Não há a ideia de que passado é o que ficou para trás, futuro é o que ainda não aconteceu. Para eles, tudo faz parte de um único tempo, onde vivem seus ancestrais, onde vive a essência dessa sociedade. E por isso, na linguagem desse povo, não há a flexão de tempo nos verbos. Viu como a cosmovisão de uma sociedade pode refletir na própria estrutura da linguagem? Tempos depois, nós falamos de Platão, tempos depois nós vamos ter Aristóteles. Aristóteles, ele vai dizer que logos é o resultado da natureza política do ser humano. Um trecho famoso do seu texto chamado Política, em que Aristóteles vai dizer: o ser humano é um ser político ou um animal político. E ele é político porque ele vive em sociedade e porque ele usa a linguagem para expressar o que é justo ou o que é injusto, o que é bom ou o que é mal, ou seja, para organizar a sua sociedade. E por isso, para Aristóteles, logos, que é o discurso, é resultado dessa convivência política do ser humano. E além de trabalhar o nome e os seus atributos, o sujeito e o predicado, o substantivo, o verbo e o adjetivo, Aristóteles também vai perceber que a língua contém algumas palavras que não têm significado próprio, mas que servem para ligar elementos e formar a estrutura do discurso, que hoje nós chamamos de coesão e de coerência. E ele vai dar o nome a isso de síndesmos, que é
traduzido como conectivos, que são as preposições, as conjunções, os pronomes, alguns pronomes. Então, para Aristóteles, a realidade que nós conhecemos era chamada de pragma. Ou seja, pragma é o objeto no mundo. Então, se eu olho para um peixe, eu estou vendo algo que é pragma, é um objeto no mundo. Eu vou ter que dar um nome, eu vou ter que atribuir um conceito a este ser. Este conceito é o que ele vai chamar de noema, que é a impressão da alma sobre esse conceito. Então eu olho para o peixe, ele causa uma impressão em minha alma, em minha psique. E a partir disso eu crio um conceito sobre o peixe. E a partir disso eu vou dar o nome a esse peixe. O nome, segundo Aristóteles, é um símbolo, ou seja, é algo que representa o peixe, mas que não é o peixe propriamente. E é por isso que esse símbolo ele vai se modificar de acordo com cada cultura, ou seja, de acordo com cada língua. E por isso que nós temos ali peixe em português, pez em espanhol, poisson em francês, fish em inglês e pirá em tupi. Ou seja, cada cultura dá a esse conceito um nome. E assim a visão de mundo se reflete na língua. Então, para Aristóteles, como o conceito, como o nome é um símbolo, a essência desse ser, o sentido dele está por trás desse nome. E por isso Aristóteles vai dizer o seguinte, que havia algo que era chamado de hipokeimenon. Em grego, que significa isso? Esse hipo significa abaixo, então hipokeimenon significa algo que está por baixo. Em latim, foi traduzido pela palavra subjectum. Subjectum, que significa aquilo que está por baixo também, e que é a essência do ser. É algo que nós não conseguimos ver, ouvir, tocar, mas que nós conseguimos pensar sobre, e portanto é algo abstrato. E esse subjectum, que deu origem à palavra sujeito, que como nós vimos é o próprio substantivo. E havia também o objectum. O objectum, que veio do grego antikeimenon, esse anti significa de anterior, ou seja, antikeimenon é algo que está diante de mim, é algo que está na minha frente. Em latim, deu origem à palavra objectum, que deu origem ao termo objeto, o que está diante de nós e que, portanto, é concreto, já que o subjectum é aquilo que é abstrato, é aquilo que eu não vejo, eu não toco, eu não posso sentir, é apenas algo que eu posso pensar sobre. Eu tenho o objectum, que é aquilo que está diante de mim, que deu origem à palavra objeto, que também vai virar um termo sintático. E para completar, entre os séculos 1 a.C. e 2 depois de Cristo, nós temos uma escola filosófica que é a escola dos estoicos tardios. O estoicismo ele vai surgir muito tempo antes, mas nós conhecemos mesmo os textos dos estoicos tardios. E esses estoicos eles vão completar o estudo da linguagem. Eles vão completar com os termos. Então, onoma é o substantivo e são os adjetivos. Por quê? Porque para os estoicos a característica faz parte da substância. Então, se eu digo uma bola branca, eu tenho a essência do que é ser uma bola, mas eu tenho o fato de que essa bola tem uma característica, ela é branca. Se eu digo bola preta, eu mudo a característica dessa bola. Então, para eles, para os estoicos, o adjetivo é também um nome, o nome de uma característica do objeto. Aí nós temos rema, que são os verbos,
Como nós já vimos, os síndesmos, que são as conjunções e as preposições que servem para ligar termos no discurso. Nós temos artron, que são os pronomes retos e pessoais, os artigos definidos e os demais pronomes, que servem para fazer referência aos nomes. E por isso que nós traduzimos como pronome em português. O metoque, que é o particípio, por quê? O particípio do verbo expressa uma ação que já se concluiu. Então, por exemplo, nós temos o verbo fechar, nós temos o gerúndio fechando e nós temos a ação concluída, fechado. E para os estoicos, a ação concluída também era algo em particular, era um processo terminado, e por isso eles vão dar um nome chamado metoque, que é o particípio, que não faz parte dos verbos para os estoicos. E por fim, epirrema, o advérbio, que expressa o quê? As condições em que as coisas acontecem. Chama epirrema, se você prestar atenção, epirrema é aquilo que está junto de rema, e rema é o verbo, e o advérbio acompanha o verbo. Então nós dizemos, eu comi, e podemos dizer, eu comi muito. Então nós mudamos o conceito do verbo através do advérbio. E é assim que o pensamento greco-romano vai formando aí a estrutura da língua e da linguagem como nós falamos. E como nós já vimos, o tupi, que é uma outra língua, que faz parte de uma outra civilização, que não é greco-romana, tem outras concepções para a própria linguagem. Então eu trouxe algumas curiosidades sobre o tupi para a gente comparar com aquilo que nós temos na nossa língua, que é uma língua de concepção eurocêntrica, greco-romana. Então olha só, em tupi o verbo não expressa tempo, como eu já havia dito, porque esse povo não tem a noção de passado, presente e futuro, não é uma questão importante para eles. O adjetivo sempre forma um composto com o substantivo. Então nós temos aqui um exemplo, Cunhã significa mulher. E Cunhã porang significa mulher bonita. Então veja, sempre vai formar um composto ligado por hífen, porque para os tupis a característica faz parte da essência da coisa. Ela não é vista como algo separado como na nossa língua. Se nós dizemos mulher bonita, nós não precisamos colocar o hífen, porque o ser bonita não é considerado parte da essência da mulher. É uma característica que eu atribuo a este ser. Para os tupis, não. Para os tupis, Cunhã porang, ser bonita, é parte da essência daquela mulher. Então, quando eles falam que uma mulher é bonita, eles estão falando da essência dela. Abacatu, que é homem bom. Abá, homem, catu, bom. A mesma coisa. Ao juntar o adjetivo bom, catu, ao substantivo abá, homem, eles estão dizendo que a essência daquele ser é ser bom. Então, eles não vão deixar de conceber aquela pessoa como uma pessoa boa nunca. Mesmo que aquela pessoa faça coisas que nós possamos não considerar boas, ele será conhecido como abacatu, porque eles consideram que isso faz parte da essência dessa pessoa. Olha como a linguagem reflete a maneira como eles se relacionam entre si. E o substantivo é invariável em número, ou seja, não tem plural de substantivos na língua tupi. Olha só, abaosikie pode significar o índio tem medo e pode significar os índios têm medo. E o que diz se é singular ou plural é só o contexto. E isso por quê? Olha que curioso. Porque nessa sociedade eles entendem que cada ser faz parte de um coletivo. Então todo ser humano, que aqui foi traduzido como índio, mas todo ser humano para eles faz parte de um grupo, de uma coisa só. Todo ser humano é um só. Não há a noção de indivíduo, mas sim de parte de um todo.
Toda árvore é como se fosse uma só. Todo animal é como se fosse um só. Todo rio é como se fosse um rio só. E por isso que não tem os rios ou o rio, porque eles entendem que todos os rios são parte de um grande rio. E isso faz com que a relação com as pessoas, com a natureza, com os outros animais, com os rios, seja uma relação muito mais interessante, muito mais saudável, porque eu não maltrato o outro, já que o outro também sou eu, já que o outro faz parte de mim. Ou seja, como nós vimos, a cosmovisão desse povo molda a língua como eles se expressam. Eu trouxe uma perguntinha aqui para você. Dá uma olhadinha. E chegamos ao final de mais uma videoaula. Dá uma olhadinha no conteúdo que está na plataforma para você ampliar o seu conhecimento e vamos para uma reflexão sobre essa aula. Por isso que os nossos velhos dizem, você não pode se esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. Isso não é importante só para a pessoa do indivíduo, é importante para o coletivo. Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, filósofo, escritor e professor. Bons estudos e até a próxima aula.